Caros alunos, quem fala é o professor Sérgio Vaz, sou professor de Direito Empresarial da Universidade do Vale do Itajaí. Neste pequeno vídeo nós vamos trazer a figura do empresário. Vamos trazer todo o conceito, toda a disposição legal e também todas as espécies de empresário. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do direito empresarial, ao estudo do empresário. Inicialmente, é importante conceituarmos o empresário. Desta forma, vamos lá no artigo 966 do Código Civil. Vamos lá. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Portanto, o empresário, pessoa natural, que exerce de forma profissional uma atividade econômica organizada, produtiva, de circulação de mercadorias, de bens, ou até de prestação de serviços, de acordo com o 966, é considerado empresário. Outra questão importante é quanto à inscrição, e o artigo 967 traz uma questão importante de que é obrigatória a inscrição do empresário antes dele iniciar as suas atividades. Isso está previsto no artigo 967 do Código Civil. Questão importante também traz o artigo 968, que é em relação ao requerimento e quais são os requisitos ali para ele requerer a inscrição do empresário. Primeiro, nome e toda a sua qualificação completa, inclusive com estado civil e até regime de casamento. Capital social e o objeto da empresa. Qual será a atividade que ele vai exercer? Isso deve constar no regulamento, no requerimento, melhor dizendo, nos termos do artigo 968 do Código Civil. Questão importante também traz o 968, o parágrafo 2º, que qualquer alteração do seu requerimento deve se averbar lá no registro. Então isso é muito importante cumprir para que surta efeito a terceiros. O artigo 968, parágrafo 3º, dá uma opção, caso o empresário individual venha constituir sócio, ele pode requerer a transformação para uma sociedade. Portanto, meus caros, a questão conceitual da inscrição, do requerimento e suas alterações são questões pontuais e importantes do empresário individual. Muito bem, quanto à capacidade do empresário, temos 3 questões importantes. Falarmos sobre o incapaz, os bens de alienação e o que prevê o artigo 972. Vamos lá, então. O artigo 972, começando por ele. Podem exercer atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Muito bem, são 2 critérios, então. Você não pode estar impedido e tem que estar em plena capacidade. A gente sabe que a lei prevê alguns impedidos de exercer a atividade de empresário, como aqueles que estão respondendo por atos de falência, o militar na ativa, deputados, senadores, membros do Ministério Público, juízes, esses não podem exercer. Nós sabemos que esses estão impedidos pela lei. Agora, e com relação à capacidade civil? A questão do incapaz é importante. Olha só, podem exercer a empresa por meio de representação ou assistência. Então, o incapaz, ele pode, por meio da representação ou assistência, exercer atividade de empresário. Isso está no artigo 974, parágrafo 3º, inciso 3 do Código Civil. Ok. Não pode administrar a sociedade. Ele está também no 974, parágrafo 3º, inciso 1º agora, do Código Civil. Então, ele pode exercer através da assistência ou da representação, mas ele não pode administrar a sociedade. Ok? Muito bem. Alienação de bens do empresário individual. Pode o empresário alienar os seus bens sem a outorga conjugal, independente do regime de bens. Essa é uma questão importante que trata ali o artigo 978 do Código Civil. Muito bem, a gente sabe que muitas instituições financeiras exigem a outorga conjugal quando vai fazer empréstimo, alguma questão nesse procedimento. Outra questão importante é quando o empresário ele resolve transformar a sua atividade de empresário individual em sociedade empresária. Se ele quiser fazer isso com o cônjuge, o 977 veda na seguinte exceção, olha só, na seguinte questão, vamos lá.
Os cônjuges podem contratar sociedade, exceto nos regimes de comunhão universal de bens e separação obrigatória. Então, o empresário individual que resolve constituir uma sociedade com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, ele não pode constituir a sociedade sobre esses dois regimes de comunhão. Em relação ao empresário rural e à sociedade rural, nós temos aí dois artigos que tratam desse assunto. Vamos ver primeiro o artigo 971 do Código Civil. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Muito bem, então, sabemos aí que o empresário, aquele que tem atividade rural, e a sua principal atividade, ele pode requerer o quê? A sua regularidade da sua atividade rural, conforme o artigo 971, observados ali todos os requisitos do 968. E o artigo 984 do Código Civil. Aí já trata da sociedade rural. Vamos lá. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural. Já não é mais o empresário individual rural, é a sociedade rural. E seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária. Pode, com as formalidades do mesmo artigo 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Muito bem, então o artigo 971 e 984 trazem aí a possibilidade de se verificar da atividade de empresário rural e de sociedade rural. Uma questão importante em relação ao empresário individual é o microempresário. Eu trouxe duas questões que tratam sobre o microempresário e que vale ser aí falada nos termos legais. Vamos falar primeiro do artigo 970. A lei assegurará tratamento favorável, diferenciado e simplificado ao empresário rural, ao pequeno empresário, aí falando do microempresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Muito bem, a lei que trata de forma global a questão do microempresário é a Lei Complementar 123/06. Essa lei complementar, ela fala sobre o tratamento diferenciado, simplificado, e vários requisitos ali, inclusive quanto à inscrição do microempresário. O trâmite é especial e simplificado nos termos do artigo 968, parágrafo 5º do Código Civil. Poderão ser dispensados do uso da firma com a respectiva assinatura, autógrafo, capital, requerimento, e assim, todo o trâmite para o requerimento do microempresário, ele deve ser simplificado, ele deve ser facilitado com a finalidade de não dar burocracia para o microempresário. Vale dizer ainda que toda essa facilitação, toda essa simplificação do microempresário tem fins tributários, porque já que ele é regularizado, pode o Estado, assim, buscar ali a cobrança de tributos. Muito bem, vamos falar um pouquinho da Eireli. A Eireli, ela tem regras próprias, ali na Lei 12.441 de 2011, mas, no que tiver omisso, subsidiariamente o tratamento das sociedades limitadas. A grande questão pontual da Eireli é a separação patrimonial. Eireli nada mais é do que uma empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos ver o que fala o artigo 980-A do Código Civil. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes
o maior salário mínimo vigente no país. Muito bem. Então, empresa individual de responsabilidade limitada, em que tem separação de patrimônio com o seu único sócio, o seu único titular. Muito bem. A Eireli, ela pode tanto usar de firma como denominação social, conforme o artigo 980-A, parágrafo 1º do Código Civil. Deve-se incluir no final do nome a expressão Eireli. A pessoa natural que constituir a Eireli somente pode constituir uma única Eireli, não pode constituir várias Eirelis. Bom, esses pontos são muito importantes em relação à empresa individual de responsabilidade limitada. Essa última questão que eu observei quanto à pessoa natural, não a pessoa jurídica que constituir a Eireli, mas a pessoa natural que constituir a Eireli só pode constituir uma Eireli com fundamento no artigo 980-A, parágrafo 2º. Portanto, a empresa individual de responsabilidade limitada, a grande questão que se marca esta empresa é a separação de patrimônio em relação ao titular da empresa. A empresa, sim, tem o seu patrimônio próprio, enquanto o seu titular, o seu único sócio, tem patrimônio separado desta. Por fim, nesse pequeno vídeo que trouxemos as questões importantes quanto ao empresário individual, microempresário, Eireli, nós vamos falar das obrigações dele em relação à escrituração. O artigo 1179 diz o seguinte: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente balanço patrimonial e de resultado econômico. Esta é uma obrigação, levantar balanço patrimonial e resultado econômico. Muito bem. O parágrafo 2º do artigo 1179. É dispensado das exigências desse artigo o pequeno empresário, a que se refere o artigo 970, ou seja, o pequeno empresário, o microempresário e também o empresário individual. Ele está dispensado desse cumprimento do artigo 1179. E o que fala o artigo 1194? Obrigação de boa guarda a toda documentação referente à escrituração. Essa também é uma obrigação do empresário. Guardar os seus livros para efeitos de fiscalização, de apresentação de documentos e etc. Muito bem. Portanto, os meus caros acadêmicos, foi com muito prazer que apresentei para vocês aí as questões relativas ao empresário, ao microempresário, a Eireli. Gostaria de aqui desejar a vocês uns bons estudos e que aproveite esse slide para que depois possamos tirar as necessárias e eventuais dúvidas. Um forte abraço.